Bom dia a todos, graça e paz. Eu sou o Lucas, pastor da Igreja Cristã Evangélica no Jardim Cruzeiro do Sul. Temos também a nossa congregação no Jardim Imperial. Quero, neste momento, expressar a minha alegria e minha gratidão diante de Deus por ter, mais uma vez, a oportunidade de meditar na palavra do Senhor junto dos irmãos, junto com você. Eu faço o convite para que você fique conosco nesta próxima hora, meditando sobre as características originais de um pai, as características de um pai in natura, o que Deus espera do pai, da missão ser pai, da paternidade. Mas veremos também que estes princípios se aplicam a cada um da humanidade, seja uma mulher, seja mãe, filho, filha, seja um cristão. Tenho certeza que a palavra do Senhor falará também a você. Por isso, faço o convite para que permaneça conosco. Quero, neste momento, desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais, a todos aqueles homens que foram chamados por Deus para cumprir essa missão maravilhosa, embora desafiadora, cheia de lutas ao longo da caminhada, mas, ao mesmo tempo, gratificante, por sabermos que Deus confiou a nós pedras preciosas, que são os filhos, né? Que a palavra do Senhor diz que são coroas aos pais. Então, eu parabenizo a você que é pai, que o Senhor continue te fortalecendo, te encorajando para cumprir bem essa missão que o Senhor designou e confiou a você. Quero, neste momento, fazer uma oração para iniciarmos. Logo após a oração, teremos um período de cânticos. Logo após o cântico, faremos a leitura do Salmo 101, a meditação deste texto e as aplicações para a nossa vida, para o nosso dia a dia, tá bom? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e amado Pai, damos graças ao Senhor por mais uma manhã que o Senhor nos permite ter, onde teremos a oportunidade de meditarmos na Tua palavra. Senhor, nosso Deus, sabemos que o Senhor é o maior exemplo, o exemplo perfeito do que é ser pai, um Deus que protege, que cuida, que zela, que disciplina, que transforma as nossas vidas em direção a um caráter perfeito do Senhor mesmo. E nós temos uma referência aqui na Terra, que é a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que te louvamos e te agradecemos. Porque o Senhor não nos desampara em nenhum momento. O Senhor nos ensina, nos guia a caminhos que, aos nossos olhos, muitas vezes são difíceis, impossíveis. Mas o Senhor em nenhum momento nos abandona. O Senhor segura em nossas mãos e nos leva para junto do Senhor e em direção ao Senhor. Peço ao Senhor que abençoe cada família nesta manhã, cada lar, ó Deus, cada irmão, que o Senhor, de uma maneira especial, encoraje a cada pai a cumprir a sua missão, uma missão tão séria, que tem sido negligenciada por muitos. Que o Senhor nos ajude a entender as nossas responsabilidades para cumpri-la, Deus, com zelo, com dedicação, para a honra e glória do Teu nome. É assim que oramos, ó Deus, gratos, no nome santo de Jesus. Amém. Quero, neste momento, passar para a equipe de cânticos. Logo após a equipe de cânticos, faremos, então, a leitura e a meditação do texto.
Pois bem, irmãos, vamos então passar para este momento devocional. Quando eu coloquei o tema características de um pai in natura, eu vou explicar por quê. A palavra in natura é uma expressão latina que significa na natureza, ou que conserva as suas propriedades originais, naturais, como de fato ela é. Ela não passa por nenhum processo de modificação, por nenhuma transformação em sua caminhada. Por exemplo, eu trouxe aqui para demonstrar, esse é um tomate. É um tomate pequenininho, humilde aqui, mas é muito saboroso. Este é um produto in natura, ele está de acordo com como está na natureza, ele foi colhido e ainda preserva a sua essência, suas características iniciais. Por mais que eu fatie e faça uma salada dele, fatiado ali, e distribua num prato, ele continuará sendo um produto in natura, um produto sem nenhuma alteração da sua essência, das suas propriedades, tá bom? E quando se fala de um pai in natura, de um pai de acordo com a sua natureza, como ele deve ser, fala sobre as características iniciais que Deus estabeleceu ao pai lá no Éden, lá no Jardim do Éden. E vamos lá, então, para Gênesis, antes da gente meditar no Salmo 1, de uma maneira muito breve. Lá no capítulo 2 de Gênesis, versículo 7. Olha o que diz. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então, Deus formou ali a humanidade, não formou o homem aqui macho, tá bom? Ele formou a humanidade de uma maneira plena, completa. Lá no versículo 1, 27, o autor de Gênesis, ele diz, olha, criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E se nós olharmos lá no capítulo 2 mesmo, do versículo 21 ao 24, diz assim, então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este homem aqui no caso, a humanidade, e este adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou no lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e a trouxe e disse ao homem, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O que Deus fez recentemente, lá no mês da família, de maio, nós tratamos da questão da figura materna e paterna, do homem e a mulher. Lembramos que e o texto nos diz que Deus criou a humanidade completa, com todos os seus atributos, e depois Deus fez o quê? Fez essa separação. De um lado, algumas características que precisam ser completadas por essas características. E da mesma forma, este lado, com algumas características que precisam ser completadas por essa. Macho e fêmea, que juntos se tornam a complexidade da humanidade. Então, o homem e a mulher, eles só se tornam completos por meio do casamento, onde eles se juntam e se transformam, se tornam uma só carne. O que Deus fez foi dividir a humanidade para que haja um processo de reaproximação, de relacionamento, para que eles vivenciem o que é ser uma humanidade plena. E esse relacionamento aí, de interação, está relacionado à característica do próprio Deus.
E essa característica de interação vai fazer com que a humanidade agora comece a se multiplicar por meio do relacionamento sexual, conjugal ali, e onde se une o homem e a mulher, o macho e fêmea, então se aumenta a humanidade. Deus, então, criou a humanidade, dividiu a humanidade entre homem e mulher, macho e fêmea, para que eles se unam novamente e se multipliquem por meio do casamento, tendo seus filhos, tá bom? Em relação a essa divisão, Deus estabeleceu características paternas para o homem e características maternas para a mulher. Nós falaremos sobre essas características, qual é o propósito, por que Deus instituiu a família, para que o homem e a mulher juntos transmitissem aos seus filhos as características do próprio Deus que estavam incrustadas lá, faziam parte da natureza humana, de Deus no homem. Então, os pais teriam que passar para frente nos seus filhos as características, o caráter de Deus aos seus filhos. E assim, a glória de Deus encheria toda a terra através da própria humanidade. O problema é que houve a presença do pecado. O homem desobedeceu à ordem de Deus, e por conta dessa desobediência, o homem passou a sofrer por conta da presença do pecado. A começar pela própria separação com Deus. O pecado trouxe essa separação do homem para com Deus. Em nenhum momento Deus abandonou a humanidade. Nós veremos que Deus já tinha um plano desde o início lá da criação de se aproximar da humanidade por meio de Cristo Jesus e fazer novamente essa ligação para se revelar um Deus gracioso e misericordioso. Mas o fato é que o pecado, ele trouxe transformações no caráter do homem. Essa transformação fez com que ao longo da história, ao longo da trajetória humana, o caráter de Deus, o caráter do homem, no que diz respeito à imagem de Deus, fosse se modificando, se deteriorando ao longo da caminhada, ao longo do processo ali do desenvolvimento da humanidade. E o homem, que antes era in natura, passou por um processo por conta do pecado. Daí, lembra o produto in natura e um produto processado, que ele conserva ainda algumas propriedades, mas mudou com adições de outros produtos que se você olha, tem ali na embalagem um molho de tomate, um extrato de tomate, mas nós sabemos que não é um produto em sua essência. Ele foi adicionado, foi manipulado, foi processado para se tornar este molho pronto. Os irmãos sabem que não se compara um molho pronto, comprado no mercado, com um molho preparado ali com os tomates frescos, natural, de uma maneira natural, mais sadia. Este produto processado, ele traz malefícios à saúde da humanidade. O problema é que a demanda aumentou, as pessoas precisam de praticidade, e elas acabam associando um produto prático com algo bom, e nem sempre é verdadeiro. Esses produtos prontos, processados, passados aí vendidos em embalagens, eles trazem junto consigo substâncias que fazem mal para a nossa saúde. E não é diferente no que diz respeito à vida do Pai e o processo que o pecado está trazendo no caráter, na integridade e no cumprimento da função, da missão de ser pai. Os pais
ao longo do processo, por conta do pecado, passaram a negligenciar a missão, passaram a absorver algumas propriedades do mundo por conta do pecado e tiveram essas características iniciais transformadas, modificadas, até mesmo escondidas por conta de tantas outras características que o mundo começou a colocar no pai. E isso vale também para a mãe. E a função começou também a ser desvirtuada. Hoje nós vemos um processo desse processamento que o pecado trouxe na vida do pai. Temos um produto de acordo com a demanda. O que representa um pai para a sociedade hoje? Quais são as características de um pai para a sociedade moderna hoje? O que os filhos esperam dos pais? Como os pais devem agir para agradar os seus filhos? Percebem o processo degenerativo? Que o padrão agora não é mais o que Deus espera do homem, mas o que a sociedade espera do homem como pai, ou da figura paterna desfigurada de várias maneiras, por vários aspectos. Então, hoje, ser pai, numa sociedade como a nossa, não necessariamente significa ser pai de acordo com a vontade de Deus. Eu lembro que um outro exemplo de produto processado e modificado, eu lembro quando eu era criança e eu ia para a casa da minha avó, saudades dela, e ela preparava um suco para gente, que era um pozinho, que suco? Não tem mais hoje no mercado, mas era um pozinho fininho, fininho, e quando ela despejava na jarra, era uma jarra enorme, e um pozinho pequenininho, quando ela despejava na água, aquilo se transformava de uma tal forma, a água cristalina se transformava, quando era um suco de uva ou de morango, mudava totalmente a cor daquilo. E eu lembro que às vezes eu sentia o cheirinho daquele pozinho que caía, parece que o cheiro entrava nas narinas e secava, corroía tudo por dentro de tanta química que tinha aquele suco, mas nós sobrevivemos, né? O fato é que aquilo tinha sabor de morango, a aparência, a cor do morango, mas não tinha as propriedades do morango. Não conservava a polpa do morango, era apenas um produto fácil de se preparar, que atendia à demanda, à busca por praticidade, mas o que oferecia não era aquilo que se desejava, que o corpo necessitava. É o que nós estamos vivendo hoje. Hoje se oferecem muitas figuras paternas, muitas referências de paternidade, mas que não conservam em muitos casos, nada de essência do que Deus estabeleceu lá no início. E é sobre essas características que eu gostaria de falar com os irmãos nesta manhã. E vamos lá para o Salmo 101. Vamos ler o Salmo, são 8 versículos. E eu convido a você a fazer essa meditação junto comigo. Diz assim a palavra do Senhor: Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a este destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, este me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras.
não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Este é um salmo de Davi. Nós sabemos, por meio das Escrituras, e a beleza das Escrituras é essa, que ela não esconde os pecados daqueles homens que Deus usou ao longo da trajetória ali do povo de Israel, neste contexto Davi. Vemos um rei que era um homem guerreiro, valente, corajoso, mas também que negligenciou a sua paternidade em muitos aspectos. Foi, em muitos casos, um pai omisso, um pai conivente com os erros dos filhos. O fato é que Davi, mesmo com todas as suas falhas, ele sabia do ideal que ele deveria buscar. Ele tinha uma compreensão de quem era Deus e o que ele precisava fazer para andar nos caminhos do Senhor. Ele tinha essa figura do pai ideal, do homem ideal, do rei ideal. E nós vemos que a função de um pai é trazer estabilidade e governar a sua família, trazendo estabilidade espiritual e social. O seu relacionamento para com Deus e encorajando a sua família a vivenciar este relacionamento com Deus também, de maneira que o relacionamento com as pessoas seja resultado daquilo que ele vivencia e experimenta diariamente com Deus. Então, basicamente é isso. E vamos ver alguns princípios ali nessa leitura que nós fizemos. O salmista, ele diz, cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Cantarei é a expressão ali visível, notória, às pessoas que estão à volta. O salmista está dizendo, eu irei expressar para fora aquilo que está em meu coração. Eu não vou ficar calado diante daquilo que eu entendo, compreendo, quem é Deus, quais são os seus atributos, quais são as suas características, um Deus justo, um Deus bondoso, um Deus que merece ser glorificado e exaltado. É isso que eu cantarei. E é interessante que lá no versículo 2 mesmo, ele diz, quando virás ter comigo, Senhor? Ele expressa não apenas o orgulho que ele tem de cantar as características de Deus, mas ele também anseia pela presença de Deus. Nós vemos lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou, Adão tinha um relacionamento com Deus, todo final de tarde Deus se apresentava a Adão, e Adão tinha esse relacionamento, esse diálogo com Deus, essa conversa com Deus. Por conta do pecado, Adão, ele passou a se esconder de Deus, tanto é que Deus, ao se aproximar, ao entardecer, começa a procurar, numa figura de linguagem, a procurar Adão, e Deus pergunta a Adão, por que você está se escondendo? E Adão diz, porque eu estou nu, e os irmãos conhecem a história, e Deus, então, disciplina Adão, expulsa ele, e há essa ruptura no relacionamento direto com Deus, o homem com Deus. Davi aqui, neste contexto, ele está falando, olha, eu quero ter esse relacionamento ao entardecer com o Senhor, um relacionamento de intimidade, um relacionamento de sinceridade, sem reservas, onde eu possa me lançar na tua presença e desfrutar da tua presença em sua plenitude. Nós sabemos que, por conta do pecado, isso não é possível hoje. Mas nós sabemos, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, que a pessoa de Cristo Jesus nos permite viver agora um processo de restauração, um desprocessamento que o pecado trouxe na humanidade. Nós estamos caminhando
segundo a imagem de Cristo, para as características in natura. Então, o salmista, ele expressa, eu quero ter este relacionamento com o Senhor. Ele continua lá no versículo 3, portas adentro em minha casa terei coração sincero. Nós entendemos que o primeiro ministério, o que é mais importante na vida de um pai, é o seu lar. Eu preciso entender que eu não tenho que mudar o mundo sem antes começar pela minha casa. Eu preciso entender que o que é mais importante para mim, para que eu cumpra bem a minha função, é zelar por aqueles que estão junto de mim. É pela minha esposa e pelos meus filhos. E da mesma forma, a esposa tem um ministério principal, que é o seu marido e os seus filhos. Davi está falando, olha, portas adentro, na minha casa, no meu local de intimidade, no meu local de descanso, onde eu posso deixar as armas do lado de fora, onde as guerras estão apenas do lado de fora. Dentro do meu lar, eu farei com que o meu coração seja sincero no que eu estou vivenciando no meu relacionamento com Deus. Lá fora há uma multidão de guerras, de conflitos, mas no meu lar não. No meu lar eu vou promover um ambiente onde é possível reclinar a cabeça e descansar. Ter um momento de alegria, um momento de descanso, de desligamento de todo o caos que está lá fora. E isso só é possível por meio de um coração sincero. E no que consiste este coração sincero? Um coração que não permite que a injustiça entre no seu lar, não permite que a perversidade, que a maledicência, olha lá, longe de mim, no versículo 4, coração perverso, não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a este destruirei. Eu não vou permitir que as características do caluniador também façam parte das características da minha família. Eu tenho que zelar para que o meu lar não seja um lar perverso, um lar que viva com mentiras, com fofocas, com calúnias ao próximo. Não. Eu preciso viver em sinceridade diante daquilo que eu vivencio com o meu Deus. Lá no versículo 6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. O que anda reto em meu caminho, este me servirá. Olha quem ele vai pôr para dentro de casa. Aqueles que são justos, que são tementes, que são servos de Deus. Estes farão parte do convívio de Davi, do convívio deste rei, deste pai, deste homem que zela pela integridade do seu lar, do seu reino, da sua família. Nós lembramos lá no Salmo 1 que diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. E este meditar dia e noite, este caminhar com a lei do Senhor consiste em cercar-se de homens sábios, de pessoas sábias, que zelam pela lei do Senhor e fazem da lei do Senhor o princípio, o norte para as suas vidas. Ele continua lá dizendo, não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, profere mentiras, que não permanecerá ante os meus olhos. E olha o que diz no versículo 8, manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam o mal. Manhã após manhã, um trabalho constante, e ele se propõe a limpar a cidade. Eu lembro, sempre quando a gente vai para a roça, quando é possível, o meu pai e minha mãe, eles se preocupam, por causa das crianças, eles se preocupam em deixar os matos
todo roçado, o terreno todo limpo, para ser mais fácil identificar se houver alguma cobra, algum animal. Então, os meus pais, o meu pai pega a roçadeira lá e passa pelo gramado, deixando a grama bem baixinha, para que fique mais visível qualquer sinal de perigo. O que Davi está falando é exatamente isso, limpar a cidade para que exponha todos os perigos, toda a podridão. É um processo de limpeza para que o nome do Senhor seja exaltado, para que a sua família seja preservada daqueles que transgridem a lei do Senhor. E diante dessa realidade, um trabalho de manutenção constante que Davi entende que deve cumprir, e isso vale para nós também, eu gostaria de destacar 3 características de um pai in natura. 3 características de um pai que 3 características que dizem respeito àquele pai que foi criado lá no Jardim do Éden. Será que é possível nós buscarmos essa característica? Será que é possível resgatarmos essas características? Sim. Em Cristo Jesus isso é possível. E quais são essas características? Primeira característica de um pai que conserva a sua essência, que busca, que zela, que procura conservar ou desenvolver essa essência lá no Jardim do Éden. Primeiro, ele preserva a fé em Deus. O salmista diz, cantarei de modo evidente. E nós, como pais, e isso vale para todo cristão em todos os aspectos, nós precisamos entender que preservar a fé em Deus significa expor a nossa fé, manifestar a nossa fé, não ocultar a nossa fé daqueles que estão junto de nós. Aqueles que estão à nossa volta precisam ouvir os cânticos que brotam do nosso coração em relação a Deus. Cantar o quê? A bondade e a justiça de Deus. E onde se manifesta a bondade e a justiça de Deus? Na pessoa de Jesus Cristo. Deus se revela um Deus justo em cumprir a sua lei, fazendo com que um justo seja sacrificado para que todos sejam justificados, e isso acontece lá na cruz, no Calvário, com a crucificação de Jesus Cristo, e ao mesmo tempo a bondade de Deus, porque nós não merecíamos. Nós não tínhamos direito de entrar no céu, mas Deus se revelou um Deus bondoso, que por meio da cruz do Calvário, nos permitiu novamente caminhar em direção a Ele, não para sermos condenados, mas em justificação, sermos redimidos por sua graça e misericórdia. Nós cantamos a cruz de Cristo. Nós cantamos a bondade de Deus e a justiça de Deus manifesta na cruz. Nós nos relacionamos com Deus com o mesmo intuito de a proximidade que Davi buscava. Eu quero, lá no versículo 2, quando virás ter comigo, e nós sabemos que Deus se revelou a nós em relacionamento lá na cruz, na pessoa de Jesus Cristo. Quando Deus virá ter conosco? Deus já está conosco, Deus já se relaciona conosco, nós temos novamente este acesso, não apenas de todo ao entardecer, mas a cada momento, a cada segundo, a cada respiração, Deus se apresenta a nós por meio de Jesus Cristo. E um dia nós iremos nos apresentar a Deus de maneira plena, completa, por toda a eternidade junto dele. Segunda característica que nós precisamos buscar desenvolver estimula o bom caráter.
Se primeiro eu preservo a minha fé em Deus, de maneira que eu canto, de maneira que eu vivencio e reconheço a bondade, a justiça, me relaciono com Deus por meio da cruz, agora eu preciso fazer com que este relacionamento de fé com Deus seja transmitido por meio do meu caráter aos meus filhos, às pessoas à minha volta. Então, o pai in natura, ele estimula o bom caráter, não o mau caráter. Ele estimula as características de Deus. Ele transmite aos seus filhos aquilo que ele aprende com sua fé preservada. Ele protege o seu lar. Se nós olharmos lá em Filipenses, capítulo 4, convido os irmãos a abrirem lá. Filipenses, capítulo 4. O apóstolo Paulo se apresenta como um pai que dá bom exemplo aos seus filhos. E ele diz no versículo 8 do capítulo 4. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, puro, amável, tudo que é de boa fama, se há virtude, se há algum louvor, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. O que também, olha interessante, no versículo 9, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O apóstolo Paulo fala, tudo que vocês estão vendo em mim, pratiquem. Tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que diz respeito às coisas de Deus, seja isso que ocupe o vosso coração. Olhem para mim como um bom exemplo a vocês. E nós precisamos entender que no nosso lar, a nossa esposa, ou o nosso esposo, no caso o pai, os nossos filhos, precisam olhar para nós e ver um bom exemplo. Precisam olhar para nós e ver as características de Deus. Nós precisamos estimular os nossos filhos a se parecerem com Cristo. Como nós devemos fazer isso? Protegendo o nosso lar das más influências. Lembra do Salmo 1? Que se afasta daqueles que são transgressores da lei e que anda num caminho que agrada ao Senhor, um caminho que produz crescimento, amadurecimento. Nós precisamos afastar as más influências dentro da nossa casa. Existem muitos pais tolos que estão permitindo que estas más influências, que outros princípios e outros valores adentrem a sua casa e deturpem as características dos seus filhos, por meio da televisão, por meio de amizades, por meio de valores e princípios mundanos. Não estão atentando para o processamento que o pecado está causando no seu lar. Enquanto o pai tem a responsabilidade de preservar aquilo que é natural, que é essência, que transmite as características de Deus, ele está permitindo que o mundo transforme o que é natural em algo que muitas vezes vai trazer malefícios e deturpação da imagem perfeita de Cristo Jesus. Nós somos responsáveis por preservar o nosso lar, proteger o nosso lar, cuidar do nosso lar, fazer com que, por mais que esteja um caos lá fora, o nosso lar vivencie mesmo com tantas falhas, com tantas dificuldades, com tantas lutas, porque o pecado está presente. Nós sabemos que isso só será, que nós só seremos libertos de maneira completa lá no céu. Mas nós precisamos entender que o local de transformação que eu preciso lutar para que alcance essa essência in natura é o meu lar. E eu sou a ferramenta que Deus quer usar.
É sobre mim essa responsabilidade e esta obrigação de afastar as más influências da vida dos meus filhos e cercá-los e cercar-nos de bons exemplos. Se eu não entender isso, eu vou estimular o mau caráter. Nós temos visto muitos influenciadores na era digital, homens pessoas que transmitem valores e princípios tão efêmeros, ou seja, que são passageiros, que dizem respeito apenas a este mundo temporal, que não permanecem como os princípios de Deus que são eternos, que valorizam tantas coisas fúteis, insignificantes, que estimulam os nossos filhos a viverem uma vida de promiscuidade, ainda em sua infância. Estão corrompendo as nossas crianças, estão deturpando o caráter de Cristo que deve ser inculcado na vida dos nossos filhos e transformando os nossos filhos em produtos que nada mais são do que produtos cancerígenos que destroem a alma. Eu não quero citar nomes de youtubers, de aqueles que estão cada dia mais alcançando crianças como público-alvo. E essas crianças serão futuros pais, futuros homens de uma sociedade, mulheres de uma sociedade, que terão em seus corações valores e princípios que se afastam daquilo que Deus deseja e daquilo que Deus exige para a sua humanidade. Nós precisamos buscar o caráter de Cristo, Efésios capítulo 4, versículo 13. O desafio para mim e para você em relação não apenas a nossa vida, mas a vida para com os nossos filhos é esta: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, e esta tarefa é minha e tua, Pai. Não da televisão, não do YouTube, não dos youtubers, não dos influenciadores, porque nós somos os influenciadores de Deus em nosso lar. É tarefa minha e tua, é função minha e tua, é missão minha e tua. Seja você mãe, seja você cristão, você precisa influenciar as pessoas à sua volta com as características divinas de Cristo Jesus. Porque o mundo está doutrinando, o mundo está ensinando, o mundo está espalhando a imagem do diabo e nós estamos muitas vezes quietos, parados, indiferentes. E esta mesma imagem do diabo, de Satanás, está entrando em nosso lar, o local onde deveria ser preservado, protegido, e está deturpando a nossa imagem e a imagem dos nossos filhos. Vamos agora para a terceira e última característica. A primeira característica preserva a fé em Deus. A segunda característica de um pai in natura estimula o bom caráter. E a terceira característica de um pai in natura expande o reino de Deus. O apóstolo Davi, ele fala manhã após manhã, ele entende que ele tem um propósito constante que não dá para deixar de lado, que não dá para descansar, que não dá para relaxar, que não dá para deixar para depois. É algo constante. Jesus está registrado lá em Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20, as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos.
até que ele volte novamente. Jesus está falando, vão ao mundo e façam discípulos, ensinando aquilo que eu vos ensinei. Nós precisamos entender que nós não temos apenas agora a tarefa de estimular o nosso lar, mas também temos que limpar o terreno à nossa volta. O mato não vai entrar dentro de casa, mas ele pode crescer de tal forma que nos cerca e nos abafa. E cada dia que passa, os animais peçonhentos passam a entrar pelas frestas das portas. E nós precisamos entender que nós temos responsabilidade para com a sociedade. Nós não iremos destruir as pessoas de maneira alguma. Mas nós precisamos entender que há uma batalha espiritual travada e que nós precisamos assumir as responsabilidades de expandir o reino de Deus. Nós temos grandes desafios pela frente. Mateus capítulo 16, versículo 18. Jesus fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja dele. Nós estamos numa guerra estamos lutando por terrenos. Temos que expandir o reino de Deus e isso não é uma tarefa fácil, mas Jesus disse que o inferno não vai prevalecer. Que as portas do inferno cairão à medida que nós atacamos, à medida que nós transmitimos o caráter de Cristo, as pessoas passam a ser confrontadas pela imagem de Cristo, transmitidas e refletidas por nós e pela nossa família. E a sociedade passa a ser transformada. E ainda que rejeite, ainda que se oponha, nós temos uma tarefa constante de aparar o pecado, de limpar a cidade de Deus. O mundo pertence a Deus. Deus não entregou o mundo para que o diabo faça agora o que bem entende. Deus não irá criar outro mundo e deixar esse. Deus vai restaurar a criação, demonstrando o seu poder de restauração. E nós temos essa responsabilidade de transmitir a essa sociedade os valores, os princípios, as virtudes de Deus. E não é uma tarefa que nós fazemos um dia e o outro dia não. Davi fala, manhã após manhã, destruirei, há uma disposição de batalhar, de enfrentar os desafios, dia após dia, para fazer com que as portas do inferno caiam e almas sejam resgatadas. Nós precisamos preparar os nossos filhos para essa batalha. Nós temos que olhar para os nossos filhos como flechas em nossa aljava para uma batalha que está diante de nós. Quando eu não preparo os meus filhos para lutar ao meu lado a batalha espiritual, eu estou preparando inimigos e opositores a mim mesmo. Se eu não estimulo os meus filhos a viverem uma fé, eles serão opositores a esta fé que eu defendo. Percebem que não há neutralidade? Hoje à noite nós falaremos um pouco sobre não é possível ser neutro na batalha espiritual. E nós precisamos entender que nós estamos numa batalha onde temos que avançar. Nós temos que usar critérios, que é a lei do Senhor, para manifestar a glória de Deus, expondo o pecado das pessoas de uma maneira, por meio da cruz de Cristo, por meio da pessoa de Jesus Cristo. E com isso nós passamos a limpar a cidade de Deus.
E onde é a cidade de Deus? Onde eu estou. Onde eu estou é a cidade de Deus que precisa ser limpa. Por onde eu for, por onde eu passar, eu preciso entender. Deus quer que eu limpe este local através das virtudes que Ele me ensinou e transmitiu e que eu preciso transmitir. Percebe, ó, tem um relacionamento pessoal onde eu preservo a minha fé. Tem um relacionamento familiar onde eu estimulo o bom caráter. E a partir disso eu passo para uma terceira etapa, que é a expansão do reino de Deus, onde eu estou bem amparado pela minha família para uma batalha espiritual, para uma batalha onde o nome do Senhor precisa ser levantado, onde a cruz de Cristo precisa ser levantada. Agora eu lhe pergunto, Pai, o que você está sendo? O que você está buscando? Ser um produto processado pelo pecado? Ou buscar o caminho que Cristo traçou a nós, que Cristo nos mostrou, para que a gente chegue à essência daquilo que Deus instituiu lá no Jardim do Éden, in natura. Existem muitas figuras paternas hoje no mundo, mas existe uma figura paterna que nós devemos seguir, a que vem de Deus, a que Deus estabeleceu, onde o homem cumpre o seu papel de pai, onde a mulher cumpre o seu papel de mãe. E assim o nome do Senhor é glorificado e exaltado. Eu quero neste momento fazer uma oração com você neste momento, a você pai, a você mãe, a você que entendeu que você tem uma responsabilidade de preservar a sua fé, de estimular o bom caráter e de expandir o reino de Deus. Eu quero orar com você neste momento. Senhor nosso Deus e amado Pai, sabemos que o mundo jaz em trevas, o mundo odeia o Senhor e tudo aquilo que diz respeito ao Senhor. O mundo odeia Cristo e, consequentemente, os cristãos. E muitas vezes, ó Deus, nós somos tentados a viver um cristianismo que, em vez de caminhar para aquilo que está em sua essência lá na criação, nós caminhamos num processo de deturpação do cristianismo, onde o pecado, ó Deus, cada dia mais modifica o nosso coração, nos impedindo de cumprir a função que o Senhor estabeleceu e designou a cada um de nós. Queremos, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, clamar ao Senhor, clamamos ao Senhor que nos ajude a resgatarmos, a zelarmos, a preservarmos as características in natura, Deus, do que é ser um pai, do que é ser uma mãe, do que é ser um cristão neste mundo totalmente corrompido e depravado pelo pecado. Nos fortaleça, Senhor, a viver e cumprir a nossa missão. Oro por cada pai, ó Deus, que recebeu essa tarefa maravilhosa do Senhor, de governar, de conduzir ao lado da sua esposa o seu lar. Nos dê sabedoria, coragem, ousadia, para lutarmos, ó Deus, pelos nossos filhos, preservando a nossa fé, estimulando um bom caráter, protegendo o nosso lar das más influências. É assim que oramos, ó Deus, gratos, no nome santo de Jesus. Amém. Quero encerrar neste momento, desejando mais uma vez a você, pai, que cada dia mais você se sinta encorajado, desafiado,
pela presença de Cristo Jesus, a cumprir bem a sua missão. E você que não é pai, a você mãe, a você mulher que está cumprindo não o papel de pai, mas cumprindo o seu papel de mãe, mesmo com a ausência de um pai. Que você cumpra bem o seu papel de mãe. Você não será pai. Você será uma mãe virtuosa que deve cumprir bem a missão que Deus te designou, ainda que não esteja ao lado de um homem. A você que não é pai, que não é mãe, que você entenda que você tem pessoas à sua volta que podem ser seus filhos espirituais, que podem ser estimulados pela fé que em você está preservada. Nós temos uma missão, cada um de nós. É glorificar, é viver a lei do Senhor. E eu te encorajo, as Escrituras nos encorajam a vivermos estes princípios que glorificam o nosso Deus. Amém? Tenha um bom dia. Eu encerro a palavra do Senhor que diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faz resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus nos abençoe e até logo mais à noite.